Então, continuando na unidade 20, pessoal, vocês iniciaram a unidade 20 com aquela pesquisa, onde eu fiz vocês misturarem a unidade 19 com a unidade 20, para vocês perceberem a diferença entre grandezas vetoriais e escalares, tá? Espero que todos tenham me enviado a pesquisa por e-mail. E daí, aula passada, a gente viu energia potencial elétrica, que usava as fórmulas de campo elétrico, de força elétrica, que a gente viu lá na primeira unidade dessa apostila, na unidade 19. E hoje corrigimos alguns exercícios e agora vamos ver potencial elétrico. Então, antes de a gente iniciar, vou mostrar um videozinho para vocês, lá do portal do Positivo, que é o primeiro videozinho, potencial elétrico. Um campo elétrico que é gerado por uma carga pontual tem a mesma forma que um campo elétrico que é gerado em torno de uma esfera eletricamente carregada. O potencial do campo elétrico, devido a uma carga elétrica pontual positiva, é inversamente proporcional à distância entre a carga elétrica e um ponto de referência. Se um campo elétrico em análise é gerado por uma carga elétrica pontual negativa, o potencial assume valores negativos. Portanto, o potencial do campo elétrico devido a uma carga elétrica pontual varia de acordo com a seguinte relação. O potencial V é igual a uma constante K vezes a intensidade da carga elétrica Q, dividido pela distância à carga pontual R, onde a constante K é igual ao inverso de 4π vezes epsilon, onde epsilon é a permissividade elétrica do meio. Então, pessoal, estão vendo que essa constante K ela tem uma fórmula também, mas a gente usa sempre como se o epsilon fosse lá do vácuo, geralmente, né? O enunciado nos dá essa constante, então não precisa calcular. Mas então, potencial elétrico é determinado pela letra V. Vamos lá para o nosso... para aquele mapa conceitual lá do CA. Vou explicar por aquilo lá primeiro. Então, aqui, nessa unidade, nós estamos vendo as grandezas escalares. Aula passada, a gente falou sobre energia potencial elétrica e sobre um pouquinho de trabalho da força elétrica, ok? Agora, nós vamos falar sobre potencial elétrico. Então, a fórmula de potencial elétrico é esta daqui. A gente chama o potencial elétrico de uma partícula de V é igual a constante K vezes a carga dividido pela distância. Parecido com energia potencial elétrica. Só que o potencial elétrico leva em consideração apenas um corpo. Então, a gente pode comparar uma fórmula com a outra. Quem que a gente cortou daqui? Esse Qzinho. Então, esse Q que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, potencial elétrico nada mais é que a energia potencial elétrica dividido por Qzinho. Ó, essa é a fórmula de energia potencial elétrica dividido por Qzinho. Corta, corta, sobra K, o Q maiúsculo e D. Ok? O 1 não precisa aparecer. Então, V vai ser o potencial elétrico. Agora, o trabalho. Apareceu esse U aqui. O que era esse U? Era a diferença de potencial elétrico. Então, diferença, quando a gente fala diferencial de potencial,
Quando a gente fala em diferença, a gente está falando um menos o outro. Então, quando a gente começa a trabalhar duas partículas, nós vamos ter, uma eu chamei de A, outra de B. VA menos VB. Assim que a gente calcula o U. Substituindo o U aqui em trabalho, vai ficar VA menos VB vezes Q. E eu ainda posso calcular o trabalho, aqui, ó, da força elétrica, igual a menos a diferença de energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica de A menos de B. Então, aqui, copiei a outra fórmula. Então, vai ter menos a de A menos a de B. O que tem de igual eu puxei para fora do parênteses. K tem igual, Q tem igual e D tem igual. O que tinha de diferente? QA e QB, que permaneceu aqui dentro. Então, olha quanta fórmula a gente consegue juntar. A gente consegue formar várias fórmulas a partir dos conceitos da relação de energia com trabalho, com potencial elétrico, tá? Então, vocês vão ter horas que vocês vão precisar ficar substituindo uma fórmula na outra para conseguir trabalhar. E é daqui que surgem as fórmulas, dessas substituições. São feitos estudos, eles verificam o que mantém, o que não mantém, e daí surgem essas fórmulas. Então, a unidade de medida continua sendo joules, ok? Energia, a gente sempre trabalha força vezes distância. E aqui está as 3 fórmulas que eu passei para vocês na aula passada. Energia potencial elétrica, energia cinética e energia potencial gravitacional, caso a gente precise. Acho que a energia cinética a gente sempre vai estar trabalhando, tá? Então, eu peguei. Então, só complementando ainda sobre o nosso vídeo aqui. Um campo elétrico que é gerado por uma carga pontual. Então, vendo que quando a carga é positiva, as flechinhas estão para fora, e quando a carga é negativa, as flechinhas estão para dentro, tá? Então, vamos lá. Na nossa apostila aqui. Então, a gente tem potencial elétrico lá na página 40, tá? Então, vamos lá para a página 40. Quero mostrar alguns. Por que não está indo? Ah, não carregou ainda. Já vão abrindo lá na página 40 da apostila de vocês, tá? Credo, por que não está carregando? Então, lá na nossa página 40, começa a parte de potencial elétrico.
Então, ele é similar ao campo elétrico, mas com características escalares. Quando a gente falava de campo elétrico, a gente estava falando de uma grandeza vetorial, onde o sentido, a direção importavam, tá? Então, aqui nós temos as fórmulas que eu expliquei para vocês ali no Word, tá? De potencial elétrico, que é dado pela letra V. Quando a carga é positiva, vai produzir um potencial elétrico positivo, tá? Onde as flechinhas vão da carga para fora e com uma carga negativa produz um potencial elétrico negativo, tá? Que as flechinhas aí são representadas para dentro. Então, aqui tem falado quando a gente tem mais de uma carga, que a gente tem um somatório desses potenciais elétricos para calcular o final, tá? Por exemplo, um ponto aqui no meio de um monte de cargas. Qual vai ser o valor do potencial elétrico dele? Vai ser o somatório de todos os potenciais elétricos. E aqui a gente tem a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, que eu expliquei para vocês lá no Word. E agora vamos para um exemplo. O exemplo é lá do CA de vocês, tá? Mas eu já copiei aqui para o meu Word. Então, é lá da página 22 a número 8, para quem quiser ir acompanhando. Diz assim: a figura seguinte mostra uma região de campo elétrico uniforme de 4 vezes 10 na 5 volts por metro, entre duas placas eletrizadas com cargas de sinais opostos e dispostas no vácuo. Então, essa informação do vácuo é devida constante. E eu escolhi esse exemplo para eu explicar mais um negocinho para vocês de potência, tá? De potencial elétrico, que a unidade de medida é volts. Uma carga positiva Q de 5.000 coulomb e massa 0,03 gramas é colocada no ponto A com velocidade inicial nula e pode se mover na interação com um campo elétrico. Considere a distância entre os pontos B e C igual a 20. Analise as afirmativas a seguir. Então, a gente tem 4 afirmações para analisar. Diz assim na número 1. A força elétrica no ponto A sobre a carga Q é igual a 2 newtons, paralela e de mesmo sentido que o vetor campo elétrico. Então, essa é verdadeira ou é falsa? O que vocês acham? É uma questão de assinalar. Tem que fazer conta, pessoal? E aí? Força elétrica a gente já aprendeu. Qual que é a fórmula de força elétrica? Carga vezes campo elétrico. Então, deixa eu ver se eu copiei já aqui. Então, força elétrica é a carga, 5.000, o Mi vale 10 na menos 6, vezes o campo elétrico, que também deu de 4 vezes 10 na 5. 5 vezes 4 é 20, menos 6 mais 5, sobra 10 na menos 1. Então, 10 na menos 1 corta com o zero do 20, sobra 2 newtons, tá? Fazendo aqui, passo a passo, essa parte de notação para vocês aprenderem bem. Então, força elétrica é igual a carga vezes campo.
Força elétrica igual a 5 vezes 10 na menos 6, vezes o campo, que é 4, vezes 10 na 5. Então, aqui, pessoal, esse volts por metro é a mesma coisa que o joule, tá? E volts daí é a unidade de potencial. Então, força elétrica cinco vezes 4, 20, menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, força elétrica vinte vezes 10 na menos 1. Menos 1 com 0 daqui, cancela. Então, força elétrica é igual a 2 newtons. Ok? Então, sim, a força é paralela e no sentido do vetor do campo elétrico, de 2 newtons. A próxima. O trabalho elétrico para deslocar a carga do ponto A para o ponto B é nulo. Então, esse trabalho, como é que a gente vai calcular? Então, a gente calcula, não, na verdade, nem precisa calcular, né? Já tá aqui, ó. A força é perpendicular. Então, o trabalho é nulo. Sempre, pessoal, recapitulando, isso vocês já aprenderam anteriormente, tá? Sempre que a gente aplica uma força, estou explicando lá para a primeira série, força perpendicular ao objeto, que nesse caso é o campo elétrico, lá para eles é o objeto, que eles não estão trabalhando eletricidade, só força. A gente tem trabalho nulo. Por quê, pessoal? Porque a gente sempre tem que considerar que essa força vai ter um ângulo de 90 graus com o campo. E a gente tem na fórmula básica de trabalho cosseno de 90. E se vocês botarem cosseno de 90 é zero. Então, vai zerar. Até porque se a gente faz uma força perpendicular a um movimento e não causa nada nesse movimento, então essa força é zero, certo? Que nem quando estamos caminhando, a gente gera um trabalho, o nosso deslocamento. Esse trabalho, o peso, a força peso nesse trabalho, ela é nula, porque ela se cancela pela força normal, que é o que eu estou explicando lá na primeira série. E é o que a gente tem aqui na questão 2, tá? Básico de trabalho. Sempre que tiver uma carga, uma força perpendicular ao movimento, é nulo o trabalho. Então, aqui, 3. A diferença de potencial entre os pontos A e C é igual a 1.200 volts. Então, aqui está o ponto A, aqui está o ponto C. Então, aqui a gente tem que fazer a continha. Campo elétrico vezes a distância de B vezes C ou de A vezes C. A gente pega a distância perpendicular dessa linha até esta linha, que nem na número 4 lá da apostila que eu resolvi com vocês, ok? Então, a distância desta linha até a do ponto C
é 20 centímetros. Então, vai ficar 4 vezes 10 na 5, que é o nosso campo, vezes 0,3, que é a nossa distância. 1,2 vezes 10 na 5 volts. Então, essa está errada. Porque 1,2 vezes 10 na 5 vai dar 1,2 vezes 10 na 5. Vai ser igual uma casinha, 1, 2, 3, 4 zeros. Ó, a vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5 volts. Então, aqui, vou dar um espacinho. Tá bem menos, né? A número 4. A velocidade da carga ao passar pelo ponto C é igual a 200 metros por segundo. Então, quando a gente fala em velocidade, nós falamos em energia cinética. Então, o trabalho também pode ser calculado pela diferença da energia cinética. Então, a gente tem que trabalho é carga vezes a diferença de potencial, que é igual à diferença de energia do ponto C menos do ponto A. Aqui, falou em velocidade, temos que aplicar mv ao quadrado sobre 2, ok? Então, resolvendo aqui, ele substituiu tudo, chega em 200 metros por segundo. Então, é verdadeiro. Tá? Eu vou passar essa questão para vocês também. Se alguém tiver alguma dificuldade, depois eu posso resolver sozinho. Só que eu quero deixar um tempinho para vocês fazerem atividade também.